Tá vendo os dois desenhos que eu tô botando na tela aí? Esses dois desenhos, eles possuem um efeito de fundo desfocado, tá? Que é um efeito que fica muito legal e que é muito fácil de fazer e que poucas pessoas usam. Tu não acredita que ele é fácil? Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo como fazer esses efeitos, assim, ó. É uma forma bem fácil, uma forma bem tranquila que eu tenho certeza, se você prestar atenção, você vai conseguir fazer também qualquer um desses dois desenhos. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo do canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer fundo desfocado, tá? Que é algo assim, um efeito bem legal, um efeito bem raro, tá? Não é muitos desenhos que tu encontra com esse efeito, mas é um efeito assim que se você souber fazer, dá um aspecto bem legal para o desenho, tá? Eu já te adianto que não é um efeito difícil, dependendo da tua qualidade que tu sabe. Como assim? Tu tem que ter um pré-requisito para fazer esse efeito, que é o que? Tu tem que saber fazer degradê, tá? E degradê eu já tenho vídeo no canal, tá? Assiste esses vídeos, eu tenho mais de um vídeo já explicando como fazer degradê certinho, tá bom? No final desse vídeo eu vou deixar no card, tá? Ensinando tu a fazer o vídeo de degradê. E ele é um pré-requisito, tá? Tu tem que saber fazer degradê para saber fazer esse efeito. Então se você não sabe fazer degradê, assiste o vídeo até o final, depois vai correndo no card assistir o vídeo de degradê também, tá? Assiste os dois vídeos completos que aí já vai resolver o teu problema, tá? Mas o que ele consiste basicamente? Para fazer fundo desfocado, tu vai aplicar cores, mas tu não vai dar formato para elas. Então tu não vai deixar muita marcação, tá? Então o que tu vai pegar e fazer? Ali no fundo eu fiz árvores. Eu fiz algumas árvores e lá em cima depois eu fiz uma nuvem e o céu. O que eu peguei e fiz para fazer essas árvores? Eu fiz algumas partes mais escuras com verde escuro, tá? Algumas partes mais claras com verde claro, assim, no verde folha. E algumas partes com verde mais clarinho ainda. O que eu fiz? Eu fiz 3 sombras, tá? E aí essas sombras eles dão um aspecto de profundidade. Então eu fiz 3 verdes que são cores de flores, assim, de árvores, só que eu fiz 3 tons. Então dá uma luz e sombra. Só que uma coisa importante a se fazer, tu só pode fazer um sentido, tá? Então, por exemplo, se tu tá fazendo no fundo e tu quer fazer na paisagem, só pode fazer na horizontal, tá? Tu não pode aplicar em mais de um sentido, senão não dá esse aspecto legal, tá? Não dá esse aspecto de desfocado, porque se tu botar mais de um sentido, tu vai dar ele um formato. Tem que aplicar todo o desenho, todas as cores num sentido só da horizontal, tá? Isso assim é muito importante. Eu não vi nenhum dos fundos desfocados que tu faça com um sentido diferente. Todos são da horizontal, tá? Só para deixar claro aí. Então eu apliquei o verde, eu apliquei os 3 tons de verde, todos no sentido da horizontal. E é por isso que tem que saber fazer degradê, tem que saber misturar as cores e saber dar esse aspecto, tá? Como que eu fiz o meu? Eu apliquei o verde escuro, depois em volta dele eu apliquei o verde folha, se não me engano, e aí em algumas partes bem pequenas eu apliquei um verde bem clarinho, tá? Eu deixei umas partezinhas e fiz esses 3 tons. Depois por cima do verde escuro eu passei um marrom para dar um contraste ainda maior, tá? Sempre na horizontal, tá? Isso é muito importante. Nunca faça em outro sentido. Sempre faça somente na horizontal, né? Que é de lado. Sempre, tá? Tu vai ver que até em alguns momentos eu pego e eu viro a folha para facilitar o meu percurso. Mas sempre na horizontal. E tu faz isso, e assim, tu não dá nenhum formato pro desenho, e tu faz essas sombras, como se fossem sombras soltas. Isso vai fazer que tu dê um aspecto, assim, de alguma paisagem, alguma coisa ali, mas tu não consiga ver exatamente o que é, não consiga ter um formato específico, tá? Uma dica muito importante que eu acabei não me atentando antes de fazer esse fundo, e é uma coisa que eu vou aprender, e é muito importante para tu não errar também.
esse fundo, como ele é muito degradê, tu tem que saber misturar muito bem, tem que misturar a cor muito bem para ele ficar com um aspecto bem legal, tá? Eu não tava com lápis melhor para isso. Eu usei nesse fundo o Faber-Castell Ecolápis, que é um lápis que eu não gosto muito da mistura. Eu particularmente não me dou muito bem com a mistura dele. Tem lápis que eu gosto bem mais, que eu acho que a mistura fica bem melhor, tá? Então eu acabei errando na escolha do lápis, tá? Na minha opinião, eu não aconselho o Faber-Castell Ecolápis para fazer esse tipo de fundo. Ele não mistura tão bem assim. Então eu aconselho mais uma Matriz, uma Super Soft, lápis que misturam mais fácil, tá? Então isso também é uma dica muito importante que eu posso dar. Eu errei na escolha do lápis, tá? Mas ainda assim ficou um fundo ok, um fundo legal, tá? Não foi um fundo que eu achei maravilhoso, eu não curti muito o resultado, tá? Mas eu acho que ficou ok, tá? Então, partes importantes a se atentar. Sempre fazer na horizontal, tá? Saber misturar as cores, saber aplicar um degradê é bem legal, tá? Então, saber aplicar a luz, aplicar a sombra. Alguns fundos são um pouco mais complexos, tem que fazer uma passagem de tom. Esse daqui realmente é bem simples, já que o céu é azul, só pintei azul. No parte das nuvens eu só fiz algumas sombras com cinza. E nas árvores que foi um pouco mais complexo, tá? Mas particularmente não achei que ficou tão muito bom, por causa que eu não consegui misturar as cores ali, por causa do lápis, assim, que eu não me dou muito bem com a mistura. Então acho que se eu tivesse com matriz ficaria bem melhor o efeito, tá? Mas é importante também, ficou um aprendizado importante para mim, assim, para eu passar para vocês. Pegue um lápis que você tenha uma segurança bem boa na mistura, que aí tu não vai ter problema nenhum, tá? Mas é sempre assim, é muito simples, tá? Fazer esse efeito. Tu vai aplicar degradês e tu não vai dar formato para tua paisagem, tu só vai ali passar, que aí vai ficar um efeito assim desfocado, tá bom? Então é bem simples. E conselhos: possa pegar lápis com mistura melhores, usar um branco para ajudar a misturar as cores, tá? Degradê é muito importante, eu sei que eu já falei isso durante o vídeo, mas é muito importante, então eu acho importante soltar. Passar degradê ajuda muito essa misturar as cores, passar tipo a dar um aspecto mais suave. Nunca contorne fundo, tu nunca contorna de jeito nenhum, tá? Começar por isso. E agora fundo desfocado, tu não contorna nem com lápis de cor, tu nunca contorna de jeito nenhum, tá? Não contorna, tá bom? Então, como tu vê ali que eu virei a folha e eu passei assim no sentido de cima, mas ainda assim no sentido do desenho tá na horizontal, o lápis tá nunca em outro sentido, tá? Nunca faz mais um sentido, nada de movimentos circulares, nada de movimento vertical, nada de movimento diagonal, nenhum movimento, só horizontal, tá bom? Então eu vou passando, misturando as cores. Eu particularmente não fiz cores muito fortes, muito escuras, que chamassem muita atenção. Também não aconselho tu fazer cores muito brilhantes, tipo um amarelo, um vermelho, coisa assim, porque tu não quer que chame a atenção o fundo. É um fundo desfocado, então tu quer que ele seja um fundo mais discreto, sabe? Então use cores um pouco mais escuras, cores mais simples, cores que chamem menos, cores mais frias, sabe? Não use cores quentes assim. Cores quentes chamam mais atenção. Então meu conselho também é, se for fazer esse fundo, use cores mais discretas, tá? Mas é um fundo bem legal, um fundo bem simples, tá? Se você se atentar com essas dicas e não cometer o erro que eu cometi, tu vai conseguir fazer um fundo bem legal, tá? Um bem divertido, e é um fundo que não é tão demorado pra fazer, tá? Eu acho que por parte pequena e tudo mais, mas meio uma horinha, menos até, pra fazer isso, tá? Então, tô finalizando o desenho aí, tá? O céuzinho eu fiz um azul bem clarinho, então nem apareceu muito na filmagem, mas eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha para o amigo, se inscreve no canal. Entra nesse vídeo correndo, tá? Nesse vídeo que eu vou botar aqui no card sobre os degradê, tá? Tu tem que saber fazer degradê para fazer esse fundo, tá? Então vai correndo lá assistir e prestar atenção. Então até o próximo vídeo. Tchau.